Senhor presidente, senhores vereadores, meus senhores e minhas senhoras, o requerimento número 10 diz que o seguinte: o vereador Francisco de Assis Pereira Freire vem perante a mesa diretora após ouvido o plenário e aprovado sendo, seja oficiado pelo senhor prefeito municipal, no sentido de informar essa Casa Legislativa as ações que estão sendo desenvolvidas no combate à dengue, já que existem vários casos detectados em nosso município. Senhor presidente, nós tivemos conhecimento, recentemente, que o número de casos de dengue tem aumentado consideravelmente nesses últimos 10, 15 dias. Então, é interessante, como ocorreu no passado, que exista aí uma manifestação por conta do Poder Executivo, através do carro fumacê, através de campanha. Eu acho que nós poderíamos, aqui no município de Trindade, repetir as ações que foram feitas no passado, tá certo? E que deu certo. Nós diminuímos bastante o número de dengue existente aqui no nosso município. E agora, com essas chuvas que veio em boa hora, eu acho que há uma probabilidade, inclusive até maior, de que se prolifere mais ainda o número de dengue. Então, já aliada a esse coronavírus, aí a situação pode a qualquer instante complicar mais ainda, e nós devemos estar devidamente atentos aí a esta situação. Este é o requerimento número 10, senhor presidente. Senhores vereadores, está em votação o requerimento 010/2020, de autoria do vereador Serra Branca. Vereador que for favorável, continue sentado, o que for contrário, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos insistindo aqui nesta casa, desde o início deste mandato e do mandato próximo passado, nós estamos tentando buscar sempre, com muita prudência, com muito respeito e de maneira muito amigável. Estamos tentando buscar junto ao Poder Executivo as respostas dos nossos requerimentos. Infelizmente, nós não temos sucesso. Às vezes, quando vem chegar uma resposta é com 90 dias, 60 dias, tem deles até que nem vem, tá certo? Não são sequer respondidos. E, baseado nesta situação, presidente, quando foi no dia 11 de fevereiro, nós fizemos um requerimento. Esta casa aprovou o requerimento que nós fizemos ao senhor prefeito, e na oportunidade, um dos requerimentos, nós pedimos informações sobre os recursos do pré-sal, no sentido de saber se esses recursos foram para o FUMAP, se eles estão em depósito em uma agência bancária, qual o destino dado a esses recursos. Até hoje, presidente, nós não tivemos resposta. E é a coisa fácil, é só dizer foi para o FUMAP, foi colocado na conta do FUMAP, ou vai ser feito calçamento, ou foi para a saúde, enfim, aonde esteja. Mas a Câmara aprova, o prefeito não dá a mínima, desprestigia esta casa a toda hora e a todo instante, tá certo? É como diz, são um monte de mané, a gente não dá satisfações se quiser. E como tem Vossa Excelência no nosso regimento, pode representar esta casa, inclusive fora, na justiça ou fora dela, entendeu? A gente está solicitando aqui, presidente, que a matéria do Poder Executivo seja pautada tão somente quando o prefeito responder os requerimentos desta Casa Legislativa. Pois não, vereador Quilom. Só está desligado.
Vereador Freire, eu gostaria de dividir seu requerimento em duas partes. A primeira, que o senhor questiona a falta de resposta de requerimentos, que não é um ato facultativo e sim obrigatório. A prefeitura tem que cumprir, é lei, é o regimento dessa casa, é o que é essencial para manter a harmonia. Eu acho que realmente deve ser cobrado e deve ser visto até onde vai as implicações para não ser respondido. Só que realmente uma coisa não depende da outra, em termos de um requerimento. Veja só, o prefeito tem um projeto aqui hoje autorizando o aumento aos servidores públicos, pensionistas, algumas pessoas que foram atingidas. Se a gente não aprovar um projeto dessa ordem, quem é o principal prejudicado? O servidor público. E não o prefeito. A prefeitura, quanto menos despesa tiver, obviamente, melhor. Então, perde o nexo. Normalmente, em grandes casas, vamos dizer, no Congresso Nacional, quando tem uma situação dessa, os líderes se reúnem, não dá quórum, mas, assim, aprovar um requerimento para que não seja votado, foge até da questão de funcionamento da casa. Eu acho que a cobrança do senhor é devida, deve ser cobrada, mas, por exemplo, a gente deixar de aprovar um aumento para o funcionário público, aí para pagar uma conta, porque o prefeito não respondeu um requerimento, eu acho que a gente estaria tirando no nosso próprio pé, e no pé da população. Eu quero estabelecer uma discussão com você, claro, com relação a esse aspecto. É uma discussão salutar que eu entendo, vereador Quilom, que este projeto que Vossa Excelência se refere aí, de pensionista e tal, é um projeto que o prefeito está mandando para esta casa, pedindo a majoração de 11% para 14% no desconto do salário do funcionário. Não é para aumentar, é para diminuir do salário. Verifica aí, Excelência, se eu não estou... Deixa eu esclarecer esse projeto. É para diminuir o salário. Esse projeto é só uma adequação à lei federal. É obrigatório, igual a uma adequação do salário mínimo. Não tem o que discutir. Esse projeto não tem o que entrar em discussão. A gente entende que é uma adequação, mas ele só pode retirar esse salário, ele só pode majorar de 11%, vereador Quilom, para 14%, se a Câmara aprovar. Não necessariamente, Freire. A legislação, como o Bíblia está dizendo, se é uma determinação da União igual ao salário mínimo, ele poderá ser punido se ele não readequar. Sim. Por isso que ele faz a legislação, mas que ele pode pagar e fazer, inclusive, retroativo. Não, ele não pode descontar sem autorização da Câmara. Ele não pode. Com a lei federal pode. Ele não pode descontar. A legislação da Câmara, assim como é o problema do salário mínimo, não há nenhuma necessidade do desconto. Agora, se por acaso o prefeito tivesse concedendo 3% de aumento ao funcionário público, eu entendo aí que a gente devia fazer a exceção, como talvez seja a preocupação aí de Vossa Excelência, fazer os líderes se reunir, pedir para ele. Mas o problema aqui é o seguinte, é porque ele deixa de atender a Câmara, não atende em nenhuma situação, não tem atendido, tá certo? E manda tudo e a gente, porque quando é bom para o município, o que é legal, mesmo que não seja bom para o funcionário, porque retirar dinheiro do funcionário não é bom, tá certo? Mas é legal, a gente não tem outra coisa a fazer a não ser aprovar. Mas só como sugestão, vereador, só para encerrar minha discussão como senhor saudável, é o seguinte: não misture uma situação com a outra. Vamos fazer a cobrança, ver que maneira a mesa diretora pode realmente responsabilizar o executivo, mas para nós oficializar um atravamento de pauta, como eu estou dizendo, fere até os princípios legais. Porque em grandes congressos os líderes se reúnem e dizem, nós vamos votar contra, ou assim, dessa forma. Agora, requerimento legalizado para obstruir a pauta fica incoerente. Mas é por isso, vereador Quilom, que esta casa tem sido sempre desmoralizada pelo Poder Executivo. O Poder Executivo nunca atendeu os nossos requerimentos, vereador. Senhor presidente. Nunca. Mas, vereador, a gente não pode moralizar a casa passando por cima da lei, não. Não, mas ninguém está passando por cima da lei, não. Se nós criar um requerimento... O presidente pode pautar ou não, mas vai depender dele. Não. Aí você chega num presidente como um ofício. Agora, a casa...
com toda sinceridade, esse requerimento nem em pauta deveria entrar, Bira. Porque assim, você está obstruindo o devido processo legal. Isso assim, o prefeito, independente do que ele faça, ele tem que ser responsabilizado e no regimento tem causas para falta de resposta de requerimento. Agora, a casa votar num requerimento dizendo que só abre a pauta quando o prefeito fizer isso aí... No mínimo responder, Freire, é o mínimo que ele pode fazer, é responder a discussão em duas Câmara. etapas. É o mínimo. Ele tem que responder, não, ele deve. Tem que ele responder. deve. Agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas ele não tem a gente respondido não pode nunca. criar um requerimento aqui e jogar para a torcida que se não for aprovado, porque a gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, sabe o que é que ocorre? Ele vai fazer um desconto de 3% e vai dizer, só descontei porque a Câmara aprovou, autorizou. Aí nós vamos ficar com a responsabilidade por falta de um ato que é um ato muito simples para ele É resolver. lei federal, a gente Senhor não tem presidente. opção, não. Senhores vereadores. Senhor presidente, Senhores vereadores. questão de ordem. Extrapolou tudo. Não, Vai lá. só Pois pra não, mim. pois não. Olha, Discussão, presidente, é salutar essa discussão. como foi bem dito aqui, o requerimento do vereador Serra Branca tem os meios legais na nossa lei orgânica, que a partir de 30 dias o prefeito não responder nessa casa, pode ir ao Ministério Público. Para ir ao Ministério Público tem de ir com 2/3 dessa casa. Para a gente também fazer um requerimento desse, eu já reclamo aqui muito que não vem nenhum projeto de lei, já imaginou a gente fazendo um bloqueio desse? E outra coisa, Não pode. lembre que nós estamos numa crise mundial e a qualquer hora pode vir uma situação de emergência e aí a gente aprovou um requerimento sem pensar no futuro. Pensar bem aí, a gente já está em cima do problema. Então eu acho assim um pouco... de Se incoerência fizer nessa assim, situação. a resposta do requerimento chega amanhã. Aposto com quem quiser. Mas aí o vereador... Amanhã a resposta está aqui. Agora procura estando os frouxo meios. do jeito que está e Procura os difícil. meios que na lei orgânica tem como recorrer. O que Pronto, eu- pessoal, vamos em votação. O requerimento está em votação. O vereador que for favorável, continue sentado, o que for contrário, fique de pé. Votaram contra. Vereador Maurício, vereador Derisvan, vereador Quilom, vereador... Todos, menos eu e só o e vereador, Alain. o vereador. Pois não, vereador, muito obrigado. Pois não. Eu quero lamentar aqui o voto dos vereadores, mas fazer o quê? É isso mesmo.